Glória a Deus, aleluia. Queridos, foi lido no início do culto, né, o texto base da palavra de hoje, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Nós não vamos ler novamente, porque ele é um pouco extenso, mas o livro de Oséias todo, na verdade, aqui esse trecho do capítulo 11, ele é uma espécie de resumo do que o livro de Oséias trata, mas o livro de Oséias todo, ele trata sobre uma temática, e hoje nós vamos tratar não apenas sobre esse texto que foi lido aqui e que está descrito em Oséias no capítulo 11, né? Mas vamos tentar trazer um pouco da mensagem de todo o livro de Oséias. Oséias foi um profeta, um dos profetas menores, como tem essa classificação na Bíblia, e ele profetizou na época no reinado de Jeroboão II. Né? Foi um reino de muita prosperidade, um tempo de muita prosperidade no reino, essa época do reinado de Jeroboão II. E o livro todo ele é composto por uma coleção de mensagens que Oséias pregou em torno de 25 anos. Foi mais ou menos esse lapso de tempo, né, que ele passou pregando e transmitindo as mensagens de Deus ao povo de Israel. O texto, o livro de Oséias, boa parte dele é em formato de poesia, ele tem uma linguagem muito poética e o livro todo foi, como a gente já falou, Oséias, um profeta que recebia a mensagem de Deus. A mensagem não vinha do próprio profeta Oséias, mas a mensagem era transmitida de Deus, e Oséias era apenas aquele mensageiro, o profeta, aquele que transmitia a mensagem de Deus. E a mensagem transmitida por Deus ao profeta Oséias, ela incluiu tanto para a sua própria vida, Oséias, né, como também mensagens ao povo de Israel. No resumo da mensagem que é tratado ali no livro do profeta Oséias, ela se resume em denunciar o pecado de Israel, né, o pecado que Israel vinha cometendo naquela época, falar sobre as consequências desse pecado e também evidenciar as misericórdias de Deus e o seu amor para com o povo de Israel, mesmo sendo pecador. E, além disso, orientar a própria vida do profeta Oséias. Porque a gente vai falar agora um pouquinho sobre a história do profeta Oséias, e Deus usou a vida do profeta Oséias para ser uma dramatização de todo o amor, de toda a misericórdia que Deus estava exercendo para com o povo de Israel. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a mensagem, sobre a história de Oséias em si, não a história antes do período profético, porque quando Deus começa a falar através do profeta Oséias, ele já fala dando orientações com relação à sua vida conjugal, né? E Deus dá essas orientações, e a gente vai falar rapidamente sobre um pouco dessa história do próprio profeta Oséias, para depois a gente entrar na história do povo de Israel e o quanto Deus exerceu misericórdia para com a vida deles. A verdade é que Deus ele levantou Oséias não apenas para falar ao povo, mas também para demonstrar o amor de Deus pelo povo de Israel, como eu já falei. Deus falou tanto pela boca do profeta, através das mensagens que ele falava, como também falou através da vida do profeta. E aí, eu não sei se você já conhece um pouco da vida do profeta Oséias, mas se você não conhece, você vai entender agora, porque Deus, logo no primeiro capítulo ali do livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2, Deus já fala com ele, dando orientações para ele se casar. Mas não era um casamento qualquer, né? Deus dá orientações para ele para se casar com uma prostituta. E Deus disse, olha, vai, casa-se com uma prostituta e tem filhos com ela. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E é importante destacar que Oséias, ele não
desobedeceu, ele não questionou, ele não protelou a ordem que Deus deu a ele simplesmente foi lá e obedeceu. Então ele vai atrás e encontra Gomer, uma prostituta, e se casa com ela. Então ele tirou ela daquela vida de prostituição, tirou ela daquela situação deplorável que ela se encontrava, de vulnerabilidade, e trouxe ela, tirou ela daquele ambiente ruim, trouxe ela, casou-se com ela e amou ela, né? A Bíblia fala que eles tiveram 3 filhos, e apesar de Gomer ter sido tirado desse ambiente de prostituição, ter tido, eu imagino que uma casa tranquila, confortável, né? Ela não se contentou com isso. Mesmo depois de casada, ela ainda traiu seu marido. Acredita-se que dos 3 filhos que eles tiveram, apenas um seja de fato de Oséias. E os outros, e tem outras versões inclusive, que acreditam que nenhum dos 3 eram filhos de Oséias. Mas o que aconteceu? Oséias casa-se com ela, ama ela, e tudo obedecendo à ordem de Deus. Eles têm esses 3 filhos, e mesmo depois de tudo isso, Gomer, então, resolve sair, de fato, da casa do seu esposo. Então, ela resolve, de fato, abandonar a sua casa. Ela não apenas estava traindo agora, mas ela resolveu abandonar o seu lar, o amor do seu esposo, os seus filhos, e voltou para a prostituição. Voltou à vida que ela tinha antes, né? Mas não apenas isso, ela não apenas retornou para as velhas práticas, mas também a Bíblia fala que agora ela era de fato uma escrava. É tão tal que quando Deus fala novamente com Oséias, e Deus disse: olha, agora você vai lá e você encontra a sua esposa de novo, perdoa ela, traz ela de volta e vive novamente, reate o casamento com ela. E novamente Oséias vai lá, procura ela, reata o casamento com ela. Mas nesse processo todo, o que aconteceu? Ela agora era escrava, então ele não apenas foi lá e a convidou para ir para casa. Ele teve que pagar um preço por ela, ele teve que desembolsar e pagar, porque agora ela era uma escrava. Então ele teve que pagar por ela, e ele pagou o preço, ele se humilhou, assim como ela, que já estava numa situação muito degradante, muito humilhante. Oséias também teve que se humilhar para trazê-la de volta para casa. Mas, apesar dele ter comprado ela, né, ela estava como escrava, e ele comprou a escrava Gomer, agora, ele não a tratou como uma escrava, né? A palavra de Deus diz que Deus orienta Oséias a trazê-la de volta e a amá-la, e é isso que ele faz. Ele não a trata como uma escrava, ele a trata novamente como sua esposa. É verdade que quando ela retorna para o convívio familiar, vamos dizer que tem algumas consequências, né? Ela acabou sendo privada do relacionamento conjugal com seu marido por algum tempo, mas tudo isso com o objetivo de ela esquecesse dos seus relacionamentos passados, ela esquecesse dos seus amantes e agora restaurar a alegria na felicidade do seu casamento com o seu esposo. Tudo isso tinha um propósito. A verdade é que, assim, no final das contas, o livro de Oséias, ele passa alguns trechos ali no início do livro, falando um pouco sobre essa história, mas também logo depois ela desaparece. A gente não sabe exatamente o desfecho do casamento de Oséias, né? E logo depois Deus parte para falar especificamente só sobre o pecado de Israel, né? Porque no final das contas, o que Deus queria era, de fato, ilustrar e trazer essa ilustração através da vida de Oséias, mas para mostrar que esse casamento era um símbolo do adultério espiritual de Israel. Nesse processo todo, Gomer é como se fosse o povo de Israel e Oséias como se fosse Deus. E ele vai lá, representando Deus, tira ela daquela prostituição, assim como Deus fez com o povo de Israel. Deus escolheu o povo, disse: olha, vocês serão o meu povo. Então ele foi lá e, inicialmente, através da vida de Abraão, Deus fala, disse: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus faz promessa: olha, eu vou te fazer uma grande nação.
e vou te dar uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, tão somente ser fiel a mim. Então, era o que Deus queria, fidelidade. Assim como Oséias e toda pessoa que se casa, quer fidelidade do seu cônjuge, né? Exige esse compromisso, essa aliança. E foi isso que Deus fez. Então, Deus usou todo o casamento de Oséias com Gomer para exemplificar o amor que Deus tinha. Então, Deus tira Israel dali, Deus dá a eles muitas bênçãos, mas o que Israel faz? Israel abandona a Deus e começa a adorar outros deuses, começa a prostituir-se, assim como Gomer também fez, né? Gomer retornou ao seu estado de prostituição e assim também Israel muitas vezes retorna ao seu pecado. E aí eu entro no próximo tópico da pregação de hoje, que fala sobre a situação de Israel, e agora nós vamos falar mais especificamente sobre os pecados que Israel estava cometendo naquela época e que Deus estava denunciando, que Deus estava desagradando, e Deus falou através do profeta Oséias, e também das consequências desse pecado. O primeiro pecado que Deus cita, ou melhor, que eu vou citar aqui, eu não sei se é exatamente o que está lá na ordem cronológica do livro, mas o primeiro pecado que eu vou citar aqui, que Deus denunciou, que o povo de Israel estava cometendo naquela época, era a falta de conhecimento. Né? Nós temos lá em Oséias 4:6, o meu povo peca por falta de conhecimento. E a gente vai ver que todos os outros pecados que vão ser citados aqui nessa noite, que o povo de Israel estava cometendo, é como se fosse um desfecho ou uma consequência da falta de conhecimento que o povo tinha de Deus. Né? E é interessante dizer que essa falta de conhecimento, ela não está relacionada simplesmente a um conhecimento intelectual, não está relacionada a eu conhecer a letra da Bíblia, ou o que a Bíblia fala, as mensagens que a Bíblia traz. Não, mas ela fala desse conhecimento num sentido de relacionamento. O povo não tinha mais um relacionamento com Deus. O povo não tinha mais um relacionamento íntimo com Deus. Talvez eles até conhecessem as orientações de Deus, mas eles não tinham um relacionamento com Deus. E aí, é interessante que, apesar de Deus estar falando e denunciando lá o pecado de Israel há não sei quantos anos atrás, né, vários anos atrás, a gente pode ver que tudo isso se aplica para as nossas vidas também. Porque esses não são pecados restritos ao povo de Israel. São pecados que muitas vezes eles estão em nossos dias, eles estão no meio da igreja, eles estão no meio do povo de Deus. Deus não estava falando aqui para um povo que não conhecia Ele. Deus estava falando e denunciando o pecado do povo de Deus. Ele era o povo escolhido de Deus. O povo de Israel, o povo que tinha vivido milagres, o povo que tinha experimentado várias experiências com Deus. Era esse povo crente que servia a Deus, que tinha escolhido Deus para ser o seu Deus. Era o pecado deles que Deus estava denunciando. E aí muitas vezes a gente acha que porque a gente já está na igreja, né, a gente relaxa e acha que está tudo bem, e que não importa um pecadinho ou outro. E infelizmente a falta de conhecimento, ela tem atingido alguns nos nossos dias também, né? Muitos, na verdade, eu não diria só alguns, não, eu diria muitos, que não têm interesse em conhecer mais de Deus, que não têm interesse em ler as suas Bíblias, que não têm interesse em pedir ao Senhor que aquela mensagem que está sendo pregada, que aquela mensagem que está sendo lida, que aquilo que está na Bíblia seja cumprido na sua vida, né? Então, daí a gente também, muitas vezes, tem pecado pela falta de conhecimento que temos tido de Deus. Precisamos ter cada dia e buscar a cada dia mais um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Deus. Só assim, através da oração, do conhecimento da palavra, de pedir a Deus que nos revele os nossos pecados, porque eu tenho dito e tenho meditado que muitas vezes os nossos pecadinhos de estimação, a gente não consegue ver porque a gente nem quer ver.
né? A gente não quer ver, a gente não quer saber, porque a gente não quer deixar eles, a gente gosta deles, é de estimação, né? Você gosta deles. Então, muitas vezes a gente não ora a respeito. E eu tenho orado e incentivo vocês a orarem também. Senhor, me revela o que eu tenho feito que tem te desagradado. O que eu tenho feito que tem me distanciado da tua presença. E que nós possamos ser sensíveis para pedir e para ouvir a voz de Deus quando Ele falar conosco. E assim pedirmos perdão e graça e da sua misericórdia para que nós possamos abandonar esses pecados. Para que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus e vivermos para a glória dEle. O segundo ponto que eu vou tratar nessa noite, o segundo pecado que Deus denunciou do povo de Israel foi o orgulho. Né? Deus fala lá em Oséias 5:5, a arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam no seu pecado. Judá também tropeça com eles. Eu falei lá no início que esse período do reinado de Jeroboão II foi um período de grande prosperidade. E o povo se orgulhava muito disso. Eles tinham um grande orgulho por causa das prosperidades e da riqueza que eles tinham. E a questão do orgulho, ela é muito sutil, porque ela aparece na nossa vida e às vezes a gente não dá a devida atenção a ela, né? A gente simplesmente se orgulha por determinadas coisas, seja pelos meus talentos, pelos meus dons, pelas coisas que eu tenho, pela minha riqueza, pelo meu corpo que é muito bonito, ou pelos bens que eu tenho, enfim, são diversas as possibilidades que nós temos de nos orgulhar, diversas. E as mais variadas, porque depende muito de cada personalidade, daquilo que você gosta, mas o fato é que ele é muito sutil. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ser orgulhoso e ter orgulho de algumas situações da minha vida, mas isso não me impede de ir para a igreja, isso não me impede de cantar, isso não me impede de pregar. Então ele fica ali, escondido. Então nós precisamos, e mais uma vez eu digo, que precisamos estar atentos e pedir a Deus que sempre nos revele aquilo que temos feito e tem desagradado a Ele. Porque assim nós conseguiremos identificar esses pontos e pedir em Deus e em oração para que Ele nos perdoe, para que Ele nos trate, para que Ele nos mude. E assim também foi Israel, que nessa situação de se orgulhar das suas riquezas, ele acabou abandonando o culto a Deus. Ou melhor, ele ainda não tinha abandonado o culto a Deus, mas ele acabava praticando tendo atitudes que desagradavam a Deus. Precisamos estar atentos e buscar as misericórdias de Deus com relação a tudo isso. E entender, meus irmãos, que a verdade é que muitas vezes as coisas que nós nos orgulhamos, as coisas que nós são motivos de nos orgulharmos, seja pelos nossos talentos, pelas nossas riquezas, por aquilo que o dinheiro talvez pode proporcionar, ele não é nosso e ele não vem de nós, ele vem de Deus. Tudo que nós temos é dado por Deus ou é permissão de Deus, mas tudo é Ele está em tudo. Então, é só a gente parar para pensar, será que o meu motivo do meu orgulho, será que é porque eu sou bom mesmo? Será que isso vem de mim mesmo? Ah, não, mas eu já nasci com isso. Mas quem foi que lhe deu a vida? Quem é que te sustenta? É Deus. Então, muitas vezes a gente tende a se orgulhar porque a gente acha que é nosso e não é nosso. Tudo que nós temos vem de Deus. E Israel pecou nisso, achando que, se orgulhando das suas riquezas, achando que tudo aquilo que ele tinha era deles, era conquista das suas próprias mãos. Não sabiam eles que tudo aquilo era por causa das grandes misericórdias de Deus, porque ele, assim como nós, somos um povo muito pecador. O terceiro ponto que Deus denunciou do povo de Israel foi a instabilidade espiritual. O Senhor fala que o amor do povo de Israel, ele disse, o seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. É como algo que vem e vai, não tem constância. Assim
era a instabilidade espiritual do povo de Israel. Eles não tinham uma estabilidade, eles viviam nessa inconstância, buscavam a Deus e paravam de buscar, buscavam e buscavam outros deuses. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus fala, inclusive em Oséias também, que nós devemos conhecer e nos esforçar por conhecê-lo cada dia mais. É conhecer e prosseguir em conhecer. Essa é a orientação de Deus. Nós não devemos achar que o conhecimento que já temos, que o que aprendemos aqui, que o que nós já aprendemos na infância, ou seja lá o que for, já é suficiente, porque o Senhor e nós precisamos, é como o nosso fôlego de vida, para que nós tenhamos estabilidade na nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer e buscar a conhecê-lo cada dia mais. E eu não tenho dúvidas que a partir do momento em que nós buscamos conhecer a palavra de Deus, que nós buscamos ter um relacionamento diário, sincero e verdadeiro com Deus, a sua vida vai ser transformada. Deus muda, Deus age, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor é um Deus todo-poderoso e Ele nos ama, e nós vamos ver isso nessa noite, mas nós precisamos dizer: Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, trabalha na minha vida, molda a minha vida e me muda para a tua glória. E o povo de Israel tinha essa instabilidade espiritual. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a sermos mais constantes e sempre abundantes na obra dEle e no relacionamento com Ele. Um outro ponto que o Senhor falou sobre o povo de Israel era o mundanismo. Ele disse: olha, Efraim, se referindo ao povo de Israel, que também era colocado nessa expressão de Efraim, mistura-se às nações. Ele é um bolo que não foi virado. E aí, a gente vê que em vez de Israel ser exemplo para o povo, em vez de Israel ser luz para as nações, em vez de Israel propagar a palavra de Deus, não, ele estava se misturando ao povo. Ele estava deixando que o mundo o contaminasse, o influenciasse, e em vez de ele dizer: olha, só há um Deus em que merece ser adorado, não, ele estava indo lá e adorando outros deuses, ele estava indo lá e se assemelhando ao povo pecador, o povo que desagradava a Deus. E, mais uma vez, trazendo para os nossos dias, muitos de nós também têm sido assim. Se nós formos parar para pensar o quanto nós temos do mundo em nós, talvez a gente se assustasse, né? E que Deus nos revele, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, nos revela, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, me mostra, porque é muito fácil. E aí, mais uma vez, eu digo, como tudo está interligado, porque se eu não busco a Deus diariamente, porque se eu não vivo a vontade de Deus, é muito fácil eu ser corrompido. É muito fácil eu ser corrompido porque a sociedade, a cultura, o mundo atual, todos eles falam uma língua só. Todos falam uma língua só. E aí, o Senhor nos chamou não para ser mais um deles. O Senhor nos chamou para andarmos na contramão do mundo. Então, nós temos mesmo que remar contra a maré, andar na contramão do mundo. E isso é difícil. Se nós não tivermos o tempo todo ligados para saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas, é muito fácil a gente achar que é normal, porque todo mundo fala, porque todo mundo faz, porque é o que todo mundo... Não, mas isso é normal. Então você acaba achando normal o pecado. Enquanto que, se nós estivermos nos alimentando da palavra de Deus, nós estivermos andando com pessoas certas, nós estivermos fazendo e buscando intimidade com Deus, nós teremos discernimento para conseguir ver essas diferenças e não nos contaminarmos com aquilo que o mundo prega, e não nos amoldarmos ao mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O texto lá de Salmos 1 e 2 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio,
não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta da roda dos escarnecedores, mas o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Mais uma vez, o conhecimento de Deus, ele vai mudar tudo. Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu busco conhecer a Deus, se eu busco a vontade dele para a minha vida, não tem como eu viver errado, porque o Senhor vai estar diariamente trabalhando nas nossas vidas. Então, que nós não possamos nos esquecer que nós não somos guiados pelo que os nossos colegas falam, pelos nossos colegas, seja de faculdade, de escola, pelos amigos de trabalho. Não é o que eles pensam que deve guiar a nossa vida. Não é o que a televisão vem pregando, a internet vem pregando que deve direcionar as nossas vidas. Eu não devo seguir sempre a tendência do mundo. A nossa tendência deve ser a da Bíblia. A nossa regra e o nosso prumo deve ser a palavra de Deus. Por isso, precisamos estar a cada dia meditando na palavra de Deus e nos fortalecendo nela. Um outro ponto que o Senhor denunciou do pecado de Israel foi a apostasia do povo. Ele disse: olha, o meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. E a apostasia aqui nem sempre ela está relacionada a uma ausência de religião, não crer em nada, mas muitas vezes a multiplicação de religião, e era o que Israel estava vivendo. Ele estava vivendo, adorando a vários deuses, crendo em vários deuses, e isso também desagradava a Deus. E eles tinham tirado a centralidade do culto de Deus, porque Deus deve ser o primeiro e o único nas nossas vidas. Então eles tiraram essa centralidade de Deus, e agora estavam colocando vários outros deuses para competir junto com Deus. E nessa hora, o Deus verdadeiro, ele se retira, porque ele não fica onde há pecado, e isso desagrada a Deus e é pecado. Então, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes nós não adoramos a ídolos, né, de barro, ou seja o que for, mas muitas vezes nós temos vários outros ídolos nos nossos corações. Os nossos ídolos não são do povo de Israel, eles sacrificavam a outros deuses, não. Mas nós, infelizmente, às vezes temos outros ídolos nos nossos corações. E Deus não fica na nossa vida, ele se retira, porque a glória dele, ele não divide. É dele e só para ele, e por ele deve ser todas as coisas. Então, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para que nós possamos retirar todos esses outros altares de coisas que não são Deus na nossa vida, né? Não são Deus na nossa vida. E aí a gente vai falar sobre o outro ponto, que é exatamente a idolatria, um outro pecado que Deus denunciou do povo de Israel. O texto lá de Oséias 13:2 fala: agora eles pecam cada vez mais, com a sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem esse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Israel, quando Deus chamou Israel e o povo de Israel prometeu ser fiel a Deus. Mas logo depois, né, você vai lá, você promete ser fiel, e aí logo depois ele volta a abandonar a Deus, e a cometer, e a se desviar, e a flertar com outros deuses, e então a prostituir-se com outros deuses. E na época que Oséias estava profetizando, o povo de Israel adorava muito ao deus Baal, né? Então, eles acabavam dividindo os cultos. Eles não tinham abandonado totalmente a Deus ainda. Eles ainda prestavam culto a Deus, né? Pelo menos eles achavam que Deus recebia. Mas ele também prestava culto a outros deuses. E não acreditavam mais totalmente em Deus. Por isso, eles buscavam outro Deus. Porque por que eu vou querer outro Deus se eu tenho um Deus que tudo pode? Né? Não tinha lógica. Mas
eles, por não acreditarem mais totalmente em Deus, eles acabavam buscando outras alternativas para suprir as suas necessidades. E essa idolatria, ela representa uma infidelidade contra Deus. Assim como Gomer foi infiel com o seu esposo Oséias, aqui também o povo de Israel, com esse tanto de pecados, também estava sendo muito infiel contra Deus, que havia salvado, livrado, curado e transformado e agia diariamente na vida do povo de Israel. E assim, vamos falar um pouco agora sobre as consequências do pecado de Israel. O que aconteceu no final das contas? O povo de Israel pecou, e Deus vai lá e avisa e fala ao povo de Israel, mas muitas vezes eles não queriam ouvir. E o preço dessa infidelidade de Israel para com Deus, ele foi alto, né? Eles foram levados cativo pelo povo da Síria. A Síria invadiu a sua terra, saqueou suas cidades, levou as suas riquezas, apropriou-se das suas riquezas, e Israel perdeu todos os seus bens, a sua terra, a sua liberdade, a sua soberania nacional, e sofreu humilhações e privações numa terra estranha para onde foram levados cativos. E aí, os bens que eles pensavam que pertenciam a eles e que eles se orgulhavam por causa daquela toda quantidade de bens materiais, foram levados, porque não era deles, era de Deus. E Deus deu, e Deus permite que seja tomado. E aí eles têm o seu orgulho destruído. Mas, além de todas essas consequências materiais para a vida do povo de Israel, eles ainda tiveram consequências também espirituais, porque eles tiveram uma decadência espiritual total. Israel, ele já havia corrompido as suas festividades, os seus cultos, como eu já falei, eles já misturavam, já tinham aquele sincretismo, que misturavam uma adoração a Deus com a adoração a outros deuses, mas quando eles foram levados cativos, eles não foram mais permitidos prestar culto algum. Então, eles foram totalmente privados da adoração e da prestação de culto, tendo como consequência essa decadência espiritual total. E aí, a gente não precisa se enganar, porque a lei da semeadura, ela é real e ela é muito clara. Aquilo que nós semeamos é o que nós ceifamos, é o que nós colhemos. E foi o que Israel plantou. Israel plantou um abandono da vontade de Deus, ele plantou desobediência a Deus e teve as suas duras consequências. Mas Deus, com todo esse aviso, Deus avisou sobre o pecado, Deus falou sobre as consequências, mas o Senhor, Ele tem um amor e misericórdia para com o seu povo que não tem explicação. E aí a gente começa o terceiro ponto que nós vamos tratar hoje, que o amor de Deus, é falado lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não explica. Não tem explicação, não tem, nós como seres humanos, não temos capacidade de entender o amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, aquilo que nós podemos entender, nós não conseguimos, porque o amor de Deus, ele é inexplicável, porque a gente vê, ele demonstrou através da vida do profeta Oséias, e a gente pôde ver, foi tirada Gomer lá do meio da prostituição, volta e Oséias vai lá e retorna novamente, ama ela e trata-o novamente como sua esposa, e assim também Deus faz. Deus, Ele é um Deus que nos perdoa, Ele é um Deus que não nos ama por causa das nossas virtudes, né, porque nós não temos, mas apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, e Ele prova esse amor, e a palavra de Deus fala, lá em Romanos 5,8, que Ele prova o seu amor por nós,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não éramos dignos do amor de Deus, nós não somos dignos do amor de Deus e da morte de Jesus Cristo para nos salvar, mas foi isso que Ele fez por nós, não porque nós somos bons, e aí, só aí já dava para a gente destruir todo o nosso orgulho, né? Mas porque o amor de Deus é incondicional, e o amor de Deus está pela sua própria pessoa e não por aquilo que nós somos. Além disso, o amor de Deus, ele é redentor. O amor de Deus, ele nos redime, porque ele não está expresso apenas nas palavras. Ele não está simplesmente, ele não apenas diz que nos ama, mas ele prova que nos ama. E aí, mais uma vez, eu gostaria de citar o fato de Jesus ter vindo e ter descido dos altos céus, ter deixado o seu conforto e a sua glória, para vir até essa baixa terra e nos comprar, né? Oséias foi lá e teve que pagar agora pela escrava Gomer, e o Senhor pagou para nos retirar da opressão do pecado. O Senhor pagou, e não foi qualquer coisa, foi preço de sangue, foi o preço da vida do seu único filho que não tinha pecado. Então, o Senhor é um Deus que nos ama sem explicação. Ele fez tudo isso para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, para que nós possamos ter a restauração da nossa comunhão com Ele. O amor de Deus, ele ainda é disciplinador. Ele é o mesmo Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos redime, mas que também nos disciplina. A gente viu a disciplina na vida de Gomer, a gente viu a disciplina na própria nação de Israel, porque o amor de Deus, ele perdoa sim os nossos pecados, ele restaura sim as nossas vidas, mas pagamos preço pelos nossos pecados. E a gente viu aqui que as consequências do pecado de Israel. A verdade é que essa disciplina de Deus, muitas vezes, ela exige uma mudança nossa de conduta. Nós não podemos dizer que nos arrependemos e que servimos a Deus e continuarmos andando no mesmo caminho. Nós precisamos mudar de conduta, obedecendo totalmente e somente ao nosso Deus. O amor de Deus, ele ainda nos restaura, ele ainda nos leva. Nós, que muitas vezes buscávamos outros deuses, que fazíamos coisas que desagradavam a Ele, a buscar e a servir somente a Ele. O Senhor é um Deus que restaura a nossa comunhão com Ele. E isso tudo é iniciativa dEle, isso tudo Ele faz porque nos ama. Ele já tomou a iniciativa ao enviar seu Filho para restaurar o nosso relacionamento. Mas nós precisamos ter a nossa contrapartida e dizer: Senhor, eu quero. E diariamente o Senhor continua disposto a restaurar o nosso relacionamento com Ele. E eu já concluo nessa noite falando que você talvez pode ter cometido vários pecados já na sua vida, né? Ou melhor, com certeza você já cometeu, porque todos nós cometemos. Mas talvez você tenha cometido alguns dos que nós citamos aqui, ou outros piores, e talvez você se envergonhe, e mesmo os seus melhores amigos, as pessoas mais próximas de vocês, talvez não saibam de pecados horríveis que você já praticou, ou que nós já praticamos. E a nossa tendência, muitas vezes, é varrer para debaixo do tapete, esconder, deixar ali escondido. Ninguém precisa ver e ninguém precisa saber. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele vê as nossas sujeiras. Ele vê os nossos pecados, Ele vê as nossas falhas. Ele conhece todos os nossos erros, todas as nossas falhas. E qualquer um que talvez nos visse como Deus vê, diria: não tem solução, não tem jeito, ele não serve para nada. Mas o Senhor ainda assim, Ele nos ama. O Senhor ainda assim, Ele nos perdoa. O Senhor ainda assim, Ele tomou a decisão de sacrificar o seu único filho para morrer e para restaurar e para
ter comunhão conosco, mesmo sendo nós falhos e pecadores. E a busca do Senhor, Ele continua dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor, Ele continua nos amando, o Senhor, Ele continua nos restaurando, nos perdoando, nos transformando, nos redimindo. Nós não podemos esperar que esses erros do nosso passado, que as nossas falhas sejam resolvidas com silêncio, com alguns acontecimentos na nossa vida, com um emprego, com um relacionamento. Não, nada disso é capaz. Somente o Senhor, Ele é quem nos ama, que nos perdoa, que nos restaura, que nos redime. O Senhor é quem faz tudo. E meu conselho nessa noite é que você se esqueça, restaure a sua comunhão com Deus, restaure o seu relacionamento com Deus e se esqueça das coisas que para trás ficaram e avance, porque o Senhor, o plano dele para cada um de nós é bom, perfeito e agradável, e que nós possamos viver toda a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, abandonando as velhas práticas, abandonando os nossos pecados, abandonando tudo aquilo que nos distancia de Deus e nos achegando para mais perto dele, e conhecendo-o cada dia mais e buscando cada dia mais intimidade com ele, e que nós possamos estar cada dia na sua presença.